Pois bem, estamos de volta aqui no programa Consciência Cristã em Foco, hoje debatendo sobre vida após a morte, com a presença aqui nos estúdios do pastor Valberto Cruz. Mas antes de continuar na nossa entrevista, eu queria deixar um recado para você. De 10 a 16 de fevereiro nós teremos o 12º Encontro para a Consciência Cristã. Esse evento que tradicionalmente ocorre no período do Carnaval em Campina Grande, aqui no Parque do Povo, maior praça de eventos da cidade. Eu queria deixar aqui um VT que vai agora abordar e focar o que teremos dentro dessa programação. De 10 a 16 de fevereiro em Campina Grande, 12º Encontro para a Consciência Cristã. Teologia, filosofia, espaço jovem, missiologia, capelania, dependência química, fé, ciência, políticas públicas, capacitação, evangelização, louvor, espaço infantil e ação social. 20 eventos paralelos, mais de 80 palestras e seminários, participação de diversos palestrantes e pesquisadores da fé cristã de todo o Brasil. Dr. Russell Shedd, doutora Eleni Vassão, pastores Antônio Gilberto, Hernandes Dias Lopes, Paulo Solonca, Antônio Carlos, Luiz Saião, Franklin Ferreira, Edson Queiroz, Joaquim Andrade, Renato Vargens, Aurivan Marinho, professores Adalto Lourenço e Rosângela Justino. A programação musical contará com as participações de Vitorino Silva, Marcelo Santos, Alice Maciel, Sal da Terra, Socorro Teles, Cristiano Borges, A.D. Souto, Tenda do Encontro. 12º Encontro para a Consciência Cristã. Uma visão cristocêntrica. De 10 a 16 de fevereiro. Realização Vinac. Informações... Contamos com as suas orações, contamos com a sua contribuição, contamos também com a sua participação na 12ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, que acontecerá de 10 a 16 de fevereiro no Parque do Povo, em Campina Grande, na Paraíba. Que Deus lhes abençoe. Consciência Cristã. Muito bem, estamos de volta e eu gostaria de relembrar da grande campanha evangelística que a Vinac estará realizando na próxima segunda-feira, dia de finados, com o título A Morte Não É o Fim. Cerca de 100 mil literaturas, que vocês estão vendo agora no VT, né, na sua TV, estarão sendo distribuídos aí nos 6 cemitérios de Campina Grande, uma grande mobilização em parceria com diversas igrejas aqui na cidade de Campina Grande, nos 6 cemitérios, onde também estaremos realizando uma ação social de apoio ali durante todo o dia, a partir das 6 da manhã até as 6 da tarde, nos 6 cemitérios aqui de Campina Grande. Você que receber esse panfleto, não deixe de ler e guardar no seu coração. Muito bem, estamos aqui recebendo o pastor Valberto Cruz, que é da Igreja O Brasil para Cristo. Antes de conversarmos, de continuarmos aqui o nosso bate-papo, gostaria de chamar agora uma entrevista que fizemos com o Ivanildo Fernandes, que é presidente da Associação Municipal do Espiritismo. Vida após a morte. Qual a sua opinião sobre esse tema? Vida após a morte é a única realidade que nós temos da verdadeira vida. A vida após a morte ela vem sendo comprovada desde a antiguidade, com os primeiros filósofos como Platão, Plotino, Sócrates, que argumentavam e justificavam que a morte não existia, era um processo de transferência para uma verdadeira vida. Essa comprovação vem depois com o filósofo Schopenhauer em meados de 1700, com o mesmo conceito de que a vida, a verdadeira vida é aquela após a morte, e que comprovadamente vem, através da doutrina espírita, a confirmação. A doutrina espírita vem mostrar que a morte não existe. Allan Kardec, quando nos trouxe os postulados da doutrina espírita, ele veio matar a morte. Ele veio confirmar todos os ensinamentos vindos da espiritualidade, aqueles ensinamentos que nos comprovam a existência da vida após a morte. E para nós, espírita, é uma convicção. É uma certeza que nós temos. Essa convicção ela vem tanto do testemunho trazido pela codificação, trazido pelos espíritos superiores, que nos vem mostrar e ensinar, como também, hoje, presentemente, quando nós adentramos na comunicabilidade com os mortos, quando nós, nas reuniões mediúnicas,
temos o testemunho de aqueles a quem nós amamos continuam vivos, mais vivos do que nós, conscientes da vida e na certeza de que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Pois bem, ouvimos aí o Ivanildo Fernandes, que é presidente da AME, Associação Municipal do Espiritismo. E já agradecemos a sua participação, né? Queríamos voltar agora com o pastor Valberto Cruz. Pastor Valberto Cruz, as pessoas ficam preocupadas. Qual o seu destino após a morte? Para onde elas irão? Onde estarão após a morte? As dezenas de teorias que se apresentam sobre a vida após a morte estão fundamentadas em alguma coisa. Nós nos fundamentamos nas Escrituras para trazer essas respostas. Há apenas duas realidades da vida após a morte. As Escrituras nos informam que a realidade do inferno e a realidade na presença de Deus gozando do paraíso do céu. Mas até dentro do meio evangélico isso há uma controvérsia, né? Tem grupos que não acreditam, por exemplo, na existência do inferno. Acham que as almas serão, depois que julgadas por Deus, aniquiladas. Qual é a posição evangélica tradicional, pelo menos da ampla maioria? A posição evangélica tradicional, no escopo geral, né, eles tendem e acreditam que, na verdade, eles não aceitam o aniquilacionismo, que as almas não serão aniquiladas. Por quê? Haverá tormento eterno. Se haverá tormento eterno, as almas, as pessoas que foram para o inferno, então não serão aniquiladas. Essa é uma realidade. Você acha que hoje, nessa realidade, né, onde as pessoas priorizam muito a mensagem que Deus é amor, né, de repente pregar um Deus que vai julgar e vai condenar eternamente as pessoas, será que isso hoje, né, as pessoas veem com bons olhos? Como é que você vê essa questão, pastor? Geralmente o que se pensa no senso comum é que Deus, na verdade, é amor, então todas as pessoas serão acolhidas por Deus após a sua morte física. Mas na verdade Deus é amor, mas Deus também é justiça. E o homem será penalizado pelo seu erro. O homem responderá pela sua culpa, por haver desobedecido a Deus. Todos nós nascemos fruto do pecado, da desobediência. Então nós temos que nos arrepender e aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, que é o caminho que nos conduz à vida eterna com Deus. Por exemplo, tem algumas tendências dentro do meio evangélico que acham que depois da morte a alma fica em sono, fica em descanso. Não é? Outras tendências dizem que não, a alma fica em consciência após a morte. Eu particularmente creio nessa posição. Como é que o senhor vê essa questão? As muitas teorias teológicas que nós fundamentamos hoje, elas são frutos da teologia paulina. Então Paulo, em suas expressões, quando se trata da morte, ele diz que ao morrer ele estaria com Deus, estaria com o Senhor Jesus Cristo, gozando da sua comunhão. Então ninguém goza da comunhão de outra pessoa em sono profundo. Então essa perspectiva de que está em descanso, está em sono, você não vê muito embasamento bíblico para defendê-la. Se nós acreditamos na inspiração das Escrituras na teologia paulina, nós não acreditamos nessa perspectiva, porque Paulo, em sua teologia, deixa muito claro da comunhão imediata do ser com Deus, de nós que cremos no Senhor, com o Senhor após a nossa morte. E me diga uma coisa, a Bíblia consente na ideia de que é possível que os mortos se comuniquem com os vivos? Há essa defesa por parte do Espiritismo? Como é que o senhor vê essa questão? Tem pessoas que veem muitas vezes em casa, móveis se movendo, vozes e tudo mais. Como é que o senhor vê essa questão, pastor Valberto Cruz? As Escrituras, elas nos informam, nos apresentam, nos ensinam que, na verdade, há manifestações dos anjos caídos que têm por propósito confundir as nossas vidas para que nós não cremos nas Escrituras como as Escrituras nos mostram. E aí nós entendemos que a palavra em lugar algum fala da comunicação entre seres que morreram, entre os nossos antepassados que morreram e nós que estamos vivos. A Bíblia descarta qualquer possibilidade disso, da comunicação entre vivos e mortos. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, você não sai daí, continua ligado no programa Consciência Cristã em Foco, daqui a pouco nós voltamos.